Em nome do Pai, que me criou, do Filho, que me resgatou, do Espírito Santo, que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Minha mãe, eu te amo, tu me amas. Dá uma porção da vontade de Deus para minha alma. Abençoa, mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo. Divina vontade, reina na minha vontade, fiat. Vamos meditar o livro do céu, volume 28, trecho 31, do dia 20 de novembro. O temor de perder um bem significa possuí-lo. Quem tem o direito de pedir o reino da divina vontade? Alimento para formar e fazer crescer a vida da divina vontade na criatura. Luísa falando. Meu abandono no querer divino continua. Ainda que com o temor de que por minha infidelidade pudesse ter a grande desventura de ser rejeitada, de viver dentro do belo céu do Fiat Supremo. Ó Deus, que pena! Meu Jesus, não permitas que eu saia da minha amada herança, que tu com tanto amor me deste e com tanto zelo me guardaste sempre. Peço-te por amor do céu, que com tanto amor estendeste sobre a minha cabeça, símbolo do céu, que com amor maior ainda encerrava em minha pobre alma, qual é tua vontade? Faz que ela reine sempre em mim, que seu reino se estenda em todo o mundo. Te peço por aquele amor com o qual criaste o sol, que bate continuamente a terra, sem jamais deter seu curso para entregar-me seu amor de luz, imagem viva e real do sol de seu querer, no qual, mais que num mar de luz, envolvias a tua pequena filha. Peço-te, labirinto de penas nas quais estive envolvida e assediada, penas que me enchem de fel continuamente, que me fazem sentir sob a chuva de tempestades, que ameaça sufocar-me. Penas que não me é dado confiar no papel. Jesus, Jesus, tem piedade de mim e faz que reine em mim e em todos a tua divina vontade. Mas enquanto desabafava minha dor, meu doce Jesus, minha amada vida, me estendeu os braços para me sustentar e me disse. Jesus falando. Então aqui Luísa está pedindo, né, para Jesus, que não deixa nunca ela sair da divina vontade, né? Que ela sente um amor muito grande pela divina vontade. Ela não quer jamais, jamais nem imaginar de sair um segundo sequer da divina vontade. Então ela pede para Jesus, né, que venha ajudar ela, né, em socorro a ela, talvez a sua fraqueza, não sei, mas que não deixe que nunca ela desvie da divina vontade, nunca ela saia da divina vontade. E aí Jesus fala, minha filha, coragem, o temor de perder um bem significa possuí-lo, conhecê-lo e amá-lo, e possuí-lo não por usurpação, mas com direito de propriedade. E quando um bem se possui com direito de propriedade, nenhuma lei, nem humana, nem divina, pode com modos legítimos tirar os bens que se possuem. Muito mais
que a absoluta vontade do teu Jesus, que é que tu possuas com direito de propriedade a herança do meu fiat divino, que com tanto amor te dei, para fazer que pudesses pedir com direito o que seu reino venha sobre a terra. Porque só quem possui minha vontade tem e pode, com direito, pedir que seu reino venha sobre a terra e se estenda por toda parte. O que Jesus disse aqui, né? Gostei, achei muito bonito aqui Jesus falando para ela, né? Que o temor que a pessoa sente em perder um bem é sinal que ela possui esse bem, né? Geralmente, né? Vamos supor, uma mãe tem o maior temor de uma mãe, o maior sofrimento para uma mãe é perder um filho. Mãe nenhuma quer perder um filho, né? É uma dor muito grande, sofrimento muito grande para uma mãe perder um filho. Por quê? Porque ela possui aquele filho é dela, né? É um filho que ela tem muito temor. Então, quando a pessoa tem muito temor em perder um bem, Jesus explica aqui, significa que ela possui esse bem. Um bem significa o temor de perder um bem significa possuí-lo, conhecê-lo e amá-lo. Então, se ela tinha tanto, a Luísa tinha tanto temor em perder, perder a divina vontade, sair da divina vontade, é sinal que ela possuía a divina vontade, sinal que ela conhecia e amava a divina vontade. E possuí-lo não por usurpação, mas com direito de propriedade. Quer dizer que ela possui esse bem por direito. Por quê? Porque ela ama esse bem e ela conhece esse bem. Porque ninguém tem medo de perder uma coisa que ela não possui nem conhece. Não é verdade? Verdade. Né? Como que eu vou ter medo de perder alguma coisa se eu não possuo esse bem, aquilo, ele não é meu, eu nem conheço aquilo. Não tem mesmo sentido, né? Então, é o que Jesus está dizendo para Luísa. Nenhuma lei, nem humana nem divina, pode tirar os bens que se possui. Muito bem, muito mais que a absoluta vontade de Deus Jesus é que ela possua. Então, ele diz para ela, nenhuma lei, nem humana nem divina, vai poder tirar esse direito seu, esse bem seu, que é a divina vontade. Né? E muito menos Jesus. Por quê? Porque Jesus, mais do que ninguém nesse mundo, né? E Jesus, mais do que ninguém nesse mundo, quer que ela viva na divina vontade. Então, esse é o desejo, né, de Jesus, que todos nós vivamos na divina vontade. E outra coisa que Jesus fala aqui, né? Para fazer, aqui fala aqui, para fazer que pudesses pedir com direito que o seu reino venha sobre a terra. Porque só quem possui minha vontade tem e pode com direito pedir. Então Jesus fala, né, que para pedir a divina vontade, só quem tem o direito é quem vive na divina vontade. Por quê? Porque conhece. Como que eu vou pedir que venha a nós o vosso reino, né? O reino da divina vontade, se eu nem conheço a divina vontade? Não tem como você pedir uma coisa que você não conhece. Então, que Jesus vive. Só quem vive na divina vontade tem o direito de pedir o dom da divina vontade, que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, na terra como céu, né? Com propriedade. Como pedir aqui, né? Aí ele fala aqui, que venha sobre a terra e se estenda por toda parte. E como o meu querer enche céus, sol, mar e tudo, apesar de não terem razão, são livremente dominados pela força potente e razão do meu fiat, do qual jamais se afastaram. Por isso, em nome do céu, do sol, de tudo, podes com direito pedir seu reino. Porque o menor coisa e a maior, animada e dominada por minha vontade, é sempre superior ao homem. Por quê? Sem ela, o homem ocupa o último lugar. E ele o degradado e o mais humilhado entre todas as coisas criadas. É o mais necessitado, o mais pobre.
que para viver deve estender a mão a todas as coisas criadas para receber a caridade e seus benefícios, benéficos efeitos. E às vezes lhe vem negado por expressa vontade de quem as domina. Aliás, põe os elementos contra o homem para fazê-lo tocar com a mão, que significa não viver na herança dela. Então, o que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo aqui, como o meu querer, querer de Deus, a divina vontade, enche o céu, o sol, o mar, quer dizer, toda a natureza, toda a criação é dominada o quê? Pela divina vontade, né? Mas apesar de tudo não ter razão, sou livremente dominado pela força potente da razão do meu fiat, do qual jamais se afastaram. Então, o sol, a lua, as estrelas, o mar, o ar, nada disso tem razão, igual o homem. O homem tem razão, ele entende, ele tem vontade, ele entende tudo, né? O homem é razão. E as coisas criadas, né? Não tem razão. Então, apesar delas não terem razão, né? Elas vivem dominadas pela força potente, né? Que é o fiat divino. E jamais se afastaram dela. Quer dizer, o sol, desde que Deus criou o sol, desde a criação do mundo, há 6.000 anos atrás, até hoje, o sol nunca saiu daquilo que Deus fez para ele. Do trajeto que ele tinha que fazer. Ele continua ali esses 6.000 anos, sem nunca sair daquilo que Deus demandou fazer. A água do mar, Deus colocou ali, e ela está lá, do jeito que Deus pôs, da mesma maneira. Então, tudo, a criação, certo? A lua, as estrelas, tudo não tem razão, mas vive sob efeito do fiat divino. Faz tudo conforme o fiat divino criou. Nunca se afastaram. Por isso, em nome do céu, do sol, de tudo, podes com direito pedir seu reino. Por isso que falam para a Luísa. Ela pode, através, né, da lua, das estrelas, do sol, do mar, do ar, através de tudo isso, dessa criação de Deus, ela pode pedir o reino da divina vontade. Jesus falou para ela. Por quê? Porque a menor coisa e a maior, animada e dominada por minha divina vontade, é superior ao homem. O que Jesus está dizendo, então? Que tudo o que existe na natureza, certo? É ainda superior ao homem. Por quê que são superior ao homem? Porque sem ela, o homem ocupa o último lugar. O homem depende da natureza, da criação para viver. Nós dependemos da criação para viver. E ele é degradado, é o mais humilhado entre todas as coisas criadas. Deus está falando, ó, o homem é humilhado perante todas as coisas criadas. É o mais necessitado, o mais pobre. Que para viver, o homem tem que estender a mão a todas as coisas criadas para receber a caridade dos seus efeitos, seus benéficos efeitos. E às vezes até lhe vem negado pela expressa vontade de quem as domina. Aliás, põe os elementos contra o homem para fazê-lo tocar com a mão, o que significa não viver na herança dela. Então, Jesus está dizendo, né, que nós somos, de todos os seres, o mais necessitado. Porque o homem que não vive sem o sol. Se o sol parar de brilhar, a gente morre. Nós não vivemos sem água. Nós morremos. Nós não vivemos sem o ar. Nós morremos. Então, o seu alimento, a terra nos fornece, a gente morre. Então, nós somos necessitados da natureza, em tudo da natureza. Nós somos necessitados. E, às vezes, a natureza lhe nega esse alimento. Por exemplo, não tem época que, às vezes, como é que chama? A água seca em certos lugares, a pessoa fica aí, passa a maior necessidade de água, né? Não é isso? Então, deixa de chover,
é verdade? Então, às vezes, a natureza lhe nega isso, para fazer o homem parar e pensar naquilo que ele faz, né? No mal que ele fica, não viver da herança dela, do mal que o homem faz para a natureza, né? Então, só a minha vontade exalta as obras das nossas mãos criadoras. Jesus falando. Colocas em lugar de honra. As provê de todos os bens, de modo que de nenhum terá necessidade. Aliás, torna dominante de si e dominadora de tudo, em virtude da minha vontade que possui. Todos se inclinam e se sentem honrados de fazer-se dominar de fazer-se dominar. Por isso não temas, porque o temor torna infeliz o bem que se possui e amarga as alegrias mais puras, mais santas e divinas que há em meu fiat. O que Jesus está dizendo aqui, né? Que só a divina vontade, a vontade de Deus, que exalta todas as obras criadas por Deus. Então, toda a natureza, só Deus exalta ela. Só Deus dá a ela o verdadeiro valor que elas têm, certo? Porque o homem não valoriza o bem que Deus deu para eles, que é a natureza. Os homens não valorizam. Mas Deus dá a ela, aliás, torna dominante e dominadora de tudo. O homem depende em tudo da natureza para viver. Mas não preserva essa natureza que Deus deu para nós. Né? Tudo que Deus nos deu. Por isso, Jesus falou para Luísa, não temas, porque o temor torna infeliz o bem que se possui e amarga as alegrias mais puras. Falou para Luísa, que ela não deve temer nada, né? Mais santas e divinas que há em meu fiat. Muito mais, pois cada ato feito em minha divina vontade forma o alimento para alimentar os atos passados feitos nela. Porque tantos atos unidos juntos formaram sua vida na alma. E a vida não se pode conservar e crescer sem alimento. Por isso, um ato serve para conservar o outro e para formar a vida de minha vontade na criatura. Então, Jesus falou para Luísa, né? Que cada ato dela feito na divina vontade vai formar o alimento para alimentar todos os atos passados feitos nela. Todos os atos passados feitos nela. Porque tantos atos unidos juntos formaram sua vida na alma. E a vida não se pode conservar e crescer sem alimento. Então, nós precisamos de alimento. A nossa alma também precisa de alimento. E esse alimento é alimento do quê? Dos atos feitos na divina vontade. Por isso, um ato serve para conservar o outro e formar a vida de minha vontade na criatura. Então, os atos da Luísa feitos na divina vontade vai alimentar todos os atos feitos, passados, presentes e futuros. Os repetidos atos formam a água para regá-la, o ar para dar o respiro contínuo e esta vida toda de céu. O batimento para fazer sentir o contínuo batimento de seu querer. O alimento para conservar sua vida. Olha que beleza. Então, o ato da Luísa feito na divina vontade, olha que maravilha, né? Olha aqui. Os repetidos atos dela formam a água para regá-la, o ar para regar o que? A terra, o ar para dar respiro contínuo a esta vida toda de céu. O batimento para fazer sentir o contínuo batimento do meu querer. O alimento para conservar em vida. E assim como o corpo não pode viver sem alimento, sem ar que o faça respirar continuamente, e sem pulsar, que dê movimento a toda a vida,
E não basta ter tomado o alimento alguma vez, respirar e palpitar a intervalos para poder formar a vida humana, mas se sempre, porque só os atos contínuos têm virtude de formar a vida. De outra maneira, a vida se apaga. Assim, quem quer formar nela a vida de meu querer, tem necessidade de atos repetidos, de modo que a esta vida não pode faltar nem o ar para fazê-la respirar, nem o alimento para alimentar, nem o calor, nem a luz para lhe fazer sentir a vida de céu em sua alma. Por isso, não se preocupe com outra coisa, senão sempre adiante minha divina vontade. Então, Jesus está dizendo para a Luísa, né? Que assim como nosso corpo necessita de alimentos, você não consegue viver alimentando uma vez só, nunca mais comer. Você morre, tem que alimentar. Você conseguir beber um copo d'água e nunca mais beber, você morre. Se você prender sua respiração por poucos minutos, você morre. Precisa do ar para viver. Você precisa do sol. Você precisa de tudo para você poder viver. Então, você tem que se alimentar o corpo. Nosso corpo precisa de tudo para viver. Assim também é a nossa alma. Nós precisamos do alimento contínuo. Na divina vontade, a gente tem que ter atos contínuos na divina vontade. Tudo que a gente fizer tem que ser feito na divina vontade. Chama atos contínuos. Se você faz um ato e não faz mais, você não vai conseguir alimentar a sua alma ali, né? Na divina vontade. Que ela necessita dos atos contínuos feitos na divina vontade. Divina vontade, é isso que Jesus está explicando para a gente não, e falou para Luísa aqui, né? Por isso não se preocupe com outra coisa, senão sempre diante de minha divina vontade, sempre fazendo os atos na divina vontade, que esses atos dela vai alimentar a todos, né? Todos. Divina vontade, reina na minha vontade, fiat.